Boa tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Oi, João. Oi, Clara. Tudo bem? Então vamos lá. Semana passada, né, falamos um pouquinho sobre dadaísmo, que é um movimento totalmente, né, meio sem pé nem cabeça, né, sem explicação de nada. E aí eu falei que esse movimento já dava, né, um pezinho lá no surrealismo, né? Já começava você a pensar também o que é o surrealismo, né? Surrealismo você já pensa, né, na palavra, né? Surreal. Então já dá para ver que é algo totalmente, né, maluco, né? Então, se o dadaísmo já era algo meio doido, sem pé na cabeça, você imagina o surrealismo, né? Que é algo surreal. Então, vamos ver o que é este movimento, tá? No final da aula, a gente vai fazer uma atividade sobre o surrealismo, tá? O que eu vou precisar? Apenas do caderno e um lápis, só, tá? Só caderno e lápis, e aí eu vou falar o que vocês têm que fazer, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre este movimento. Eu já falei para vocês sobre o conteúdo da prova. Se eu não falei, enquanto a gente estiver fazendo atividade prática, eu já falo para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui em tela toda. Vamos lá. Então, o que seria esse surrealismo? Ó, aí já tem aí no fundo, né, uma imagem já remetendo esse surrealismo. Gente, quando vocês sonham, o sonho de vocês é tudo. Vocês acham que tudo é igual à realidade? Tudo é o que a gente vive? O que vocês acham? Não tem algumas coisas surreais? Umas coisas que não iriam existir? Uma coisa meio doida, assim, às vezes a gente voa, né, nos sonhos, acontecem umas coisas que não dá para imaginar, né, na vida real, né? Então, o surrealismo é basicamente isso, gente. Eles são baseados nos nossos sonhos, então por isso é algo surreal, né? É algo totalmente maluco, tá? Então trabalha muito com inconsciente, ok? Ó, então olha aí, são imagens totalmente, sabe, bizarras, aleatórias, que você não é algo que realmente iria acontecer. Algumas imagens surrealistas você não consegue nem identificar de tão aleatória que é, sabe? É bem interessante. Então, olha aí. Por exemplo, essas imagens. Um peixe com corpo de mulher e um relógio derretendo. Estamos falando de algo acima de nossa realidade. Então, o surreal, que daí vem o termo surrealismo, movimento cultural que surgiu nos anos 20 em Paris. Então, o que seria esse surrealismo? Então, é uma mistura do abstrato com o irreal e o inconsciente. Então, a gente tem o surrealismo, né, que fala sobre as figuras, né, a parte figurativa, então, e tem também o surrealismo abstrato, né, no qual não representa figura nenhuma. Mas o mais comum e o que é bem intrigante é o figurativo, né? Que a gente fica tentando entender como que as figuras foram colocadas ali, né? Como que forma essa imagem? Por que ele fez isso? Qual o significado disso, né? O que ele estava sonhando para colocar isso aí em prática, né? Então é algo bem intrigante. Eu, por exemplo, coloquei até uma figura aqui, ó, para remeter a vocês no surrealismo, ó, um céu, do nada a moça cai dentro da água e já cai aqui caindo numa cidade, né? Como se aqui fosse um céu estrelado. Então é algo assim totalmente inimaginável, né? Totalmente assim, surreal mesmo, entendeu? Então, realmente é o inconsciente, tá? Então é o sonho, né, trabalhando aí. É como se a pessoa estivesse dormindo, sonhando, estivesse pintando uma tela. E quem estivesse ali, né, trabalhando seria o inconsciente dela. É basicamente isso, tá? Então, por isso que eu falei que o dadaísmo, que vocês já falaram que era o doido, né? O doidoísmo, já tem a ver com o surrealismo, né? Já tem um pezinho ali, tá? Então, vamos lá. Então, olha aí, quem criou esse movimento? Na verdade, quem criou o movimento em si, né? Todo mundo fala que começou com o André Breton, porque o André Breton foi quem criou o Manifesto Surrealista, tá? Só que o Freud,
ele já tinha, né, esse pensamento aí meio psicanálico, né? Ele já acreditava muito no inconsciente das pessoas. Então, o que aconteceu? Baseado nos estudos dele, né, no inconsciente, foi onde o André Breton criou esse manifesto surrealista. E aí foi onde lançou o movimento surrealismo, tá? Só que começou baseado nas ideias de Freud, tá? Que estudava muito o inconsciente das pessoas. Acreditava muito, né, nos sonhos, né? Acreditava que os sonhos falavam muito, né? Então ele acreditava o quê? Que as pessoas tinham que evitar, né, o homem, ok? E aceitar o mundo dos sonhos, né? Então ele evitava ali o real, né? Ele acreditava que o certo era rejeitar os valores da burguesia, por exemplo, naquela época. Totalmente o que estava acontecendo naquela época tinha que ser rejeitado e aceitar o inconsciente, o que as pessoas sonhavam. Então, para ele, o inconsciente seria a realidade. Então, é um bagulho meio confuso de entender, né? Um negócio meio difícil, mas é basicamente isso que vocês estão vendo, tá? É realmente o inconsciente das pessoas trabalhando, tá? Colocando ali para fora aquele sentimento que está guardado. É totalmente louco, mas era esse pensamento deles naquela época, tá? Então, seu principal líder foi o poeta crítico André Breton, com o apoio de seus representantes mais famosos, como Antônio Artaud no teatro, Luiz Bonham no cinema, Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí, que é o mais conhecido de todos nas artes plásticas. Então, qual é o objetivo? Então, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. Entre muitas de suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Sendo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão, e ir além da consciência cotidiana. Então, eles acreditavam que o racionalismo, né, que era aquela arte, né, racional, representando totalmente, né, a realidade, né, com os mínimos detalhes, estava destruindo o que era a arte mesmo. Por quê? Eles acreditavam que a arte verdadeira é aquela que vinha do inconsciente. Então, é aquela que realmente a pessoa expressava o que ela sente, o que ela está imaginando, independente de como ela está colocando isso no papel, né? E aí eles acreditavam que, então, aquela arte racional, né, que era a imitação da realidade, a pessoa estava vendo, estava copiando aquilo, né, estava desenhando, estava destruindo com o intuito da arte verdadeira, que era expressar sentimentos, né? Então, trabalhar com o inconsciente das pessoas, tá? Então, olha aí, esse daí é uma obra de Dalí, tá? Então, olha aí, Dalí, de Mãe West, podendo ser utilizado como apartamento surrealista de 1937 a 1934 a 1935. Então, o que ele fala? Coisas surreais. Eu tento criar coisas fantásticas, coisas mágicas, coisas como um sonho, um mundo precisa de mais fantasia. Foi isso que Salvador Dalí falou. Então, tá vendo como é coisa bem bizarra, né? Algo bem surreal, né? Uma mistura aí da realidade com o imaginário, né? Uma coisa bem fantástica, né? Bem sonho mesmo, bem magia, como se a gente estivesse sonhando acordado, né? Então, olha aí, o contexto histórico. Então, começou no final da Primeira Guerra Mundial. A Europa vive um período de instabilidade política, social e ideológica. A Revolução Russa levou a classe operária pela primeira vez ao poder, fazendo com que o mundo capitalista se sentisse ameaçado. Então, os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente questionados, o que no meio artístico levou à busca de novas formas de analisar e representar a realidade. Manifestações artísticas surgem como novas alternativas dentro de um mundo angustiado como a guerra, que foi de muitas batalhas e mortes. E aí é o que eles acreditavam, que o pintor não é alguém inspirado, mas sim alguém capaz de inspirar outros, né? Então, na verdade, ele não se inspira em nada para fazer, ele está pintando com o seu inconsciente, mas o quadro dele está inspirando outras pessoas, né? Então, olha aí o pensamento deles, né? Então, isso também foi Salvador Dalí que falou. Então, ó, num ambiente totalmente fragilizado, né, devido à guerra, parece o surrealismo,
desestabilizador e desestruturador de toda a ideia de cultura existente até então. Propõe a junção de imagens bizarras com o intuito de escandalizar e chocar a sociedade, a deformação intencional da realidade. Então, eles queriam que a sociedade ficasse totalmente impactada com aquele movimento, né? Que destruísse totalmente o que a sociedade acreditava em relação ao que é real, tá? Então, olha que interessante. Tem muitas figuras surrealistas que eu nem coloquei aqui, porque eles... como que eu posso falar? Eles banalizam muita coisa, sabe? É algo que não cabe a gente ficar julgando, né? O que eles criavam, mas acho que mexe muito com o corpo humano, né? Então, acho que não é legal expor aqui, tá? Mas, para vocês entenderem que é sempre trabalhando com o inconsciente, né? Então, são figuras bizarras, espalhadas, né? Misturadas, coisas que não tem nenhum sentido, tá? Em alguns, né, dos quadros, ainda tem alguns que você fala, não, até tem alguma coisa a ver. Ele deve ter sonhado com isso, que veio a isso, que, né, dá para você entender. Mas uns que você fala assim, nossa, não tem pé nem cabeça, não tem lógica nenhuma, tá? Alguns quadros até eles explicam o significado, é até interessante, né, saber alguns significados. Então, olha aí, o surrealismo foi um movimento então, artístico fundado na França pelo poeta André Breton, que foi quem criou o manifesto, na década de 1920. Propunha um automatismo puramente físico, através de qual se pretendia expressar verbalmente, por escrito ou de outra forma, a verdadeira função do pensamento. O termo surrealismo, então, foi gerado na obra de Apollinaire, que significa uma arte que ultrapassava as aparências desobrigadas da fidelidade para com o real, ou simplesmente um termo que representasse além do real. Então, além da realidade, né? Não é algo que cabe nesse mundo, né? É algo totalmente surreal, do inconsciente. Então, olha aí um pouquinho do manifesto. Então, restauração dos sentimentos humanos, do instinto como um ponto de partida para uma nova linguagem artística, a livre associação e análise dos sonhos, ambos métodos da psicanálise freudiana, procedimentos básicos do surrealismo, automatismo, qualquer forma de expressão onde a mente não exerce qualquer tipo de controle por meio de formas abstratas ou figurativas simbólicas. Então, olha aí, como o pensamento dele, né, era totalmente inconsciente, né, totalmente baseado nos métodos da psicanálise, tá? Sempre baseado nos estudos de Freud. Então, olha aí, o surrealismo em 1921, pintura metafísica, aí como exemplo. Quais são as características comuns? Então, amor ao protesto, valorização do improviso, espontaneidade no manejo de linguagem. Então, os surrealistas exploraram a relação da linguagem da arte com o inconsciente, os sonhos, o sobrenatural, a loucura, os estados alucinatórios, tudo que fosse reverso da lógica e fora do controle da consciência. Então, o emprego passional e irracional das imagens, em busca de representar um mundo em que a realidade e a força inconsciente da imaginação se misturassem. Então, olha que interessante, né? É como se você sonhasse, acordasse, lembrasse de tudo e começasse, né, a desenhar seu sonho conforme você vai lembrando. Então, as partes, né? Em cada parte do sonho, você vai desenhando em um local diferente da tela, por exemplo. E vai ficando essa coisa bem louca, né? Então, quais eram os ideais, né? A criatividade deveria, então, alimentar-se aos níveis mais profundos do inconsciente, dos sonhos e alucinações, e, ao mesmo tempo, excluir o pensamento racional. Era preciso banir a razão e o gosto e a vontade consciente do processo criativo. Então, é basicamente aquilo, né? Você faz um desenho. Você não vai parar para pensar o que ficaria melhor naquele desenho. Simplesmente você vai sair desenhando qualquer coisa. É basicamente isso, né? O inconsciente trabalhando sempre. Então, foi através da pintura que as ideias do surrealismo foram melhor expressas. Através da tela e das tintas, os artistas plásticos colocaram as suas emoções, o seu inconsciente e representavam o mundo concreto. Tá vendo? São várias imagens que eu coloquei para representar o surrealismo, para vocês entenderem.
Alguns artistas importantes, né? O mais conhecido de todos, Salvador Dalí. Esse é o mais conhecido, né? Com belas obras. Max Ernst, René Magritte, André Mazon, Juan Miró e Jean Harp. Hoje vamos conhecer 3 destes artistas, tá? Que eu vou mostrar aí para vocês. Então, o primeiro e mais conhecido, Salvador Dalí. Nasceu em 1904 na cidade de Figueres, na Catalunha. Tinha personalidade extravagante e excêntrica. Se considerava único e insuperável. Entrou para o movimento surrealista em 1929. Por motivos políticos, foi expulso deste em 1939. Sua esposa e musa, Gala Eulard, obrigavam-o a tomar remédio para aumentar sua criatividade. Morreu em 1938 com pneumonia. Então, olha aí algumas obras do Salvador Dalí. Olha como é algo, né? Sem pé nem cabeça, ó, a cadeira de Salvador Dalí. Galateia das Esferas. Ó, são 2 obras dele. E eu quero que vocês visualizem as obras e o que vocês entendem sobre elas. Olha isso daí, persistência da memória. Essa daí, dentro do surrealismo, é uma das mais conhecidas. Olha que interessante, né? O que a gente consegue visualizar, então, aí dentro desta obra, né? Vários relógios derretidos e algumas formiguinhas aqui, né? Então, tem uma teoria que diz que ele pintou este quadro porque ele sempre, né, se atrasava, ele nunca estava no horário para nada, né? Então, tem algumas teorias relacionadas aos quadros dele, tá? É bem interessante. Então, persistência da memória. Olha esse também. Umas artes bem surreais, né? O Enigma Sem Fim. Olha aí, você não consegue nem identificar onde termina, onde acaba a imagem. Os 2 balcões. Olha esse. O Enigma do Desejo. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. O Sono. E aí vem outro, né? Que é bem famoso, que é o Juan Miró. Nasceu em Barcelona no ano de 1893. Estudou na Escola de Belas Artes de Barcelona, na Academia de Gali. Destacou-se pela ruptura completa com os valores da arte tradicional e a liberdade suprema de criação. No final de sua vida, reduziu seus elementos a pontos, linhas e poucos símbolos e passou a usar quase que somente o branco e o preto em suas obras. Morreu em 1983. Olha aí, Juan Miró. Olha as obras dele, como é bem diferente de Salvador Dalí, né? Essas obras já são mais abstratas, então elas não remetem a nenhuma figura, né? São traços aleatórios. Olha aí a diferença, né? Mas também é algo surreal, né? Por você não conseguir entender, imaginar o que está querendo dizer, também é algo bem, né, bizarro. Olha aí outras figuras dele. Cão latindo para a lua, olha isso. Carnaval de Alerquim. Figuras invertidas. E aí ele também era escultor, né? Ele criou então o Pássaro Lunar, que era uma escultura de bronze, e a Mulher e o Pássaro, escultura em cerâmica, ó, localizada em Barcelona, na Espanha essa, e essa é localizada no pátio do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, na Espanha também. E também são esculturas, né, que não se assemelham a nenhuma figura. E vem também René Magritte. Nasceu em Lessenis, Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898. Praticava o surrealismo realista,
ou realismo mágico. Mudou-se para Paris em 1927, onde começou a se envolver nas atividades do grupo surrealista, pintor de imagens insólitas, às quais deu tratamento rigorosamente realista, utilizou-se de processos ilusionistas. Em 1967, morreu de câncer. Então, olha aí algumas imagens dele. Ó, o terapeuta. Esse daqui é The Song of Man. Não sei o que significa, porque eu não entendo inglês. Olha aí, 1926, 1936. Uma figura que era bem representada por ele são os pássaros. Muitas figuras dele, muitas pinturas, tinham pássaros representados. Ah, isso aí, o Filho do Homem. Estava tentando lembrar qual era o nome em português, mas é isso mesmo, o Filho do Homem. Isso aí, Clara, muito obrigada, viu? Ó, essa daí, os amantes. Aí é uma arte dele pintando um pássaro. Olha aí que interessante. O pássaro sempre envolvido nas artes dele, ó. Olha aí, são figuras bem, né, bizarras. Uhum, isso mesmo. Olha essa da cadeira. Ó, Porta para a Liberdade. E mais duas obras dele aqui também, ó. Você viu que as obras dele... Deixa eu voltar aqui. Ó, o João percebeu uma coisa bem importante, ó. Ele desenhou um pássaro, né? Olhando para um ovo. Então, olha como é algo surreal, né? Como se ele, em vez de estivesse vendo um ovo, estivesse vendo um pássaro ali, tá? E quais as outras imagens que vocês acharam mais interessantes dessas que a gente visualizou hoje? Semana que vem eu vou trazer para vocês outro artista do surreal que tem umas imagens que é bem mais impactantes e é bem intrigantes da gente defini-las, né? Então é bem interessante as que eu vou trazer semana que vem. Mas dentro dessas aí que vocês viram hoje, principalmente de Salvador Dalí, que tem bastante figura aleatória, né? Qual que vocês acharam mais intrigantes, né? Que vocês acharam assim mais surreal? O que chamou mais atenção dessas que está aí? Fora que ele tem muitas, tá? Além dessas daí. Até a Frida também é uma artista surrealista, tá? Ela também é uma artista surrealista. Também posso trazer algumas coisas semana que vem dela. Ok? Então, vamos lá. Agora, já que vocês já viram algumas artes aí, né, surrealistas, já entenderam que o surrealismo tem a ver com o inconsciente das pessoas, né, com o mundo dos sonhos, tá? Então, vamos fazer, então, uma atividade aí surrealista. Então, o que vai acontecer? Vocês vão prestar atenção no que eu vou falar e o que eu vou falar vocês vão desenhar, tá? Lembra da atividade que a gente fez no início do ano, do monstrinho? Né? Mais ou menos a do monstrinho. É o mesmo segmento, eu vou falar e vocês vão desenhar. Só que é outra coisa que vocês vão desenhar, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou contar uma história e aí vocês vão prestar atenção no que eu tô falando na história, que é o que vocês têm que desenhar, é o passo a passo, tá? Então já estão aí com o papel e o lápis na mão? Posso começar a falar? Não é muito longa não, tá? Então vamos lá, ó. Em uma ilha deserta, presta atenção, hein? Ó, ilha deserta. Foi encontrada uma criatura bem estranha. Uma árvore humanoide. Então, ó, vou repetir, hein? Em uma ilha deserta, foi encontrada uma criatura bem estranha. Uma árvore e humanoide. Tá? Humanoide. O que seria árvore humanoide? Metade árvore e metade humano. Então, vamos lá. Sua cabeça é um triângulo com 3 olhos. E seu cabelo é uma copa de uma árvore. Então, presta atenção, hein? A cabeça é um triângulo com 3 olhos. E seu cabelo é uma copa de uma árvore.
No meio das folhas, podemos ver vários tipos de frutas. No meio das folhas, podemos ver vários tipos de frutas. Eu vou fazer aqui o meu também, para ver como ficou, se ficou parecido de vocês, hein? Vamos lá. Então, ó, vou começar do início para vocês verem se esqueceu alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Em uma ilha deserta, foi encontrada uma criatura bem estranha, uma árvore humanoide. Sua cabeça é um triângulo. Então, sua cabeça é um triângulo com 3 olhos. 1, 2, 3. Seu cabelo é uma copa de uma árvore. O que é a copa de uma árvore? É a parte de cima, onde tem as folhas. Então, vamos lá. Onde tem as folhas. Então, façam aí folhas aí na árvore. No meio das folhas, podemos ver vários tipos de frutas. Então, façam vários tipos de frutas aí. Deixa eu ver onde eu parei. A criatura não tem nariz, não tem boca, mas tem um grande bigode. Então, façam um bigode aí. Do seu tronco saem 6 braços. Então, do tronco saem 6 braços em forma de galho. Então, ó, 6 traços em forma de galho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na ponta de cada braço tem um olho. Na ponta de cada braço tem um olho. Então, olha quantos olhos ele tem, hein? Suas raízes ficam dentro de um aquário. Vamos lá, vou falar de novo, hein? Ó, sua cabeça é um triângulo com 3 olhos. Seu cabelo é uma copa de árvore. No meio das folhas, podemos ver vários tipos de frutas. A criatura não tem nariz, não tem boca, mas tem um grande bigode. Do seu tronco saem 6 braços. 6 braços, tá? Em forma de galhos. Forma de galhos. E na ponta de cada braço tem um olho, ou seja, vão ser mais 6 olhos, né? Porque cada braço tem 6 braços e cada ponta tem 6 olhos, e tem um olho. Suas raízes ficam dentro de um aquário, então, ou seja, a árvore está dentro de um aquário. Lembrando que ela está em uma ilha deserta, hein? E aí, conseguiram? Deu certo, João, Clara?
Uma coisa bem louca. Seria basicamente isso aí, ó. Olha aí. Tronco, 6 braços, cada braço tem um olho, o triângulo com 3 olhos, um bigode, a copa com várias frutas, né? Dentro de um aquário numa ilha deserta. Aí cada um vai interpretar de um jeito diferente, cada um vai desenhar de um jeito diferente. E aí o local, né, onde se encontra essa árvore, você que vai criar, tá? Então coloquei aqui alguns exemplos para vocês visualizarem como seria isso, tá? Olha que interessante. Cada um interpreta de um jeito diferente, é realmente algo surreal, né? Usando o inconsciente. Bem interessante, né, esse ditado? Vocês... Eu já falei para vocês o conteúdo da prova, gente? Só um minutinho, então, que eu já vou falar, tá? Vão desenhando aí o fundo. Deixa eu pegar aqui, que eu já vou passar para vocês certinho. Ó. Folclore. Notem aí. Folclore. Romantismo. Fotografia. E barroco. Eu vou confirmar, mas eu acho que barroco também é. Posso confundir às vezes com do outro bimestre, porque é tanta prova, mas se eu não me engano, barroco também é desse bimestre, tá? Então, ó lá, folclore, romantismo, fotografia e barroco, tá? Qualquer coisa, de qualquer jeito, eu vou confirmar certinho e eu envio pelo WhatsApp, tá, João? Depois você me chama lá e eu envio pelo WhatsApp certinho. Mas se eu não me engano é isso, tá? Folclore, romantismo, fotografia e barroco. Tá ok? E aí, conseguiram fazer? Deu certo? Ó, semana que vem vamos continuar aí na nossa linha do tempo, mas esse mês a gente tem algumas datas comemorativas que a gente também vai fazer algumas atividades, tá? Como, por exemplo, Proclamação da República, Dia da Bandeira, Consciência Negra, então vamos ter algumas atividades também que não vai ter a ver muito com o tema da aula, tá bom? Então, ó, por exemplo, semana passada, eu acho que com vocês eu não fiz, mas o pessoal do Fundi 2, a gente fez algumas atividades do Halloween, ó, como essa daqui, por exemplo, ó, o nono ano fez. Olha que bonito. Aí, João, você que gosta de desenho, olha que linda essa arte. Bem legal, né? Então, é super fácil de fazer. Super fácil de fazer, ó. Eu desenhei aqui o castelo, tá vendo? O castelo, utilizando... Eu falo para eles que é utilizando a parte de cima de um foguete, né? Ó, aqui. Pintei a parte do castelo aqui, né, de preto, e o restante eu colori com canetinha. Tudo foi canetinha, tanto a parte daqui preta como o restante. O restante foi canetinha amarela, né, aqui.
e laranja e um pouco de vermelho. Ó, ficou bem legal, tá vendo? Bem legal essa atividade também, hein, João? Bem interessante de fazer. Super fácil, super fácil. O que destaca mesmo é a pintura. Tá? Então, aí semana que vem a gente vai fazer algumas outras atividades, tá? Algo também interessante, uma atividade legal para vocês fazerem, que a gente já falou um pouquinho sobre arte gótica e tal, e a gente não fez atividade sobre isso, é as iluminuras, tá? Ó aqui, ó, fiz uma aqui com o meu nome, que eu ainda vou terminar de pintar, mas olha que interessante. Ó, que consiste essas iluminuras, né? Lá na arte medieval, né? Até na arte gótica, a iluminura, ela consiste numa letra mais desenhada. Então, as letras iniciais, a gente até falou isso aqui. Não lembro em qual, acho que foi no iluminismo mesmo que a gente está falando. A iluminura consiste na primeira letra do texto, né? Ser decorada. E aí, o restante das letras seria aquela letra gótica mesmo, né? Que seria mais ou menos assim, ó, mais quadrada, tá? A única letra decorada mesmo seria a primeira letra, né, do texto. Então, como a gente não consegue escrever um texto, o que eu sugeri? Escrever o nosso nome. Então, a primeira letra, né, a gente faria mais decorada e o restante, ó, somente, né, simples, né, para compor aí a palavra, né, que seria o nome de vocês ou qualquer outra palavra. E aí depois é só colorir e fazer aí uns ornamentos, né? Alguns detalhes que fica bem bacana também. Como vocês já viram esse tema, né? Já passaram desse movimento, é interessante também para vocês fazer essa atividade. É bem bacana, fica bem bonito. Vocês que gostam de fazer a arte, aí, ó, que legal, tá? Fica bem bacana também, hein, João, essa atividade. E legal que as iluminuras, eu não sei se eu cheguei a falar na aula, mas as iluminuras eram feitas todas à mão, né? Então, iluminuras são letras manuscritas, né? Decoradas, e eram feitas à mão por monges. E aí eles ficavam, né? Durante o dia inteiro, desde manhã até anoitecer, fazendo porque era com pena, né? Com pluma. Então, eles tinham que molhar a pluma, fazer ali, escrever todos os textos manuscritos. Então, olha o tempo que eles levavam. E ela ficou conhecida como a arte de iluminar. Por quê? Porque era utilizada também ouro e prata para colorir. Então, ficava brilhosa, né, a letra. Então, por isso que é a arte de iluminar. E eles utilizavam, né, a luz do dia, né, para compor e iluminar também as letras na hora de confeccionar. Então, por isso que também a arte de iluminar, tá? Então, é bem interessante também de fazer essa atividade, se vocês quiserem, ó, já é uma sugestão aí bem bacana para vocês confeccionarem. Dá para fazer com qualquer nome, tá? Só decorar a primeira letra e depois fazer as outras letras em estilo gótico, que é essa letra mais quadradinha, e colorir. Normalmente o colorir é bem colorido mesmo, tá? Pode até usar as cores do arco-íris, que fica bem bacana. Aí contorna de preto e aí finaliza. Fica bem interessante também, João. Claro, aí, ó, vocês que gostam, bem legal. Eu só não colori porque eu acabei de fazer. Essa foi uma atividade do 9º ano, que eles confeccionaram também. E aí não deu tempo ainda de colorir, que eu tive aula com eles agora. Mas fica bem bacana, bastante bem bacana essa atividade aqui, tá? Bem legal de vocês se confeccionarem também. Aí, se vocês confeccionarem essas atividades, depois me manda para mim que eu quero ver, tá? E depois eu quero ver essa de hoje da árvore, como ficou. A minha ficou bem, assim, bem estranha mesmo, ó. Bem estranha, porque eu tava fazendo rápido, eu tava falando ao mesmo tempo que tava fazendo, não conseguia prestar atenção no que eu estava fazendo. Com carinha bem estranha, ó. Mas como é algo surreal, né? Então, tá ótimo. Pro que tá bom, né? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Clara. Tchau, João.